Meus irmãos, como fazer escolhas certas e não se arrepender? Deus colocou este texto, este tema no meu coração, depois de estar estudando com meu filho em casa, na matéria Educação Cristã, e lá tinha uma lição com este tema, então aproveitei para trazer ao coração da igreja. O texto que nós vamos ler, 1 Coríntios, no capítulo 10, versículos 23 e 24. 1 Coríntios 10, 23 e 24. Um texto clássico, que conhecemos, o apóstolo Paulo orientando a igreja de Corinto sobre a liberdade cristã. 1 Coríntios 10, 23 e 24, diz assim a palavra de Deus: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Até aqui, meus irmãos. O apóstolo Paulo, ele está exortando a igreja de Corinto. Os comentaristas bíblicos, eles cogitam de que a igreja de Corinto estava dizendo: todas as coisas me são lícitas, por causa da liberdade que nós temos em Cristo. Então, por causa da liberdade em Cristo, alguns estavam abusando dessa liberdade e fugindo dos limites de Cristo. Todas as coisas, posso todas as coisas, mas naquele que me fortalece. Então, Cristo acaba sendo, então, o nosso limite daquilo que podemos, daquilo que não podemos. Aliás, a Bíblia, de um modo geral, ela nos alerta para o perigo da plena liberdade. Os filhos não podem ser totalmente independentes dos pais, enquanto estiverem debaixo da sua liderança, debaixo do cuidado, do período de educação, de ensino. E depois desta fase de caminhada com os pais, quando os filhos batem asas, eles também, segundo a palavra de Deus, são orientados agora a dependerem de fato do Senhor, aprenderem com os pais para que quando saírem de casa, se tornarem independentes, sejam independentes com responsabilidade e temor ao Senhor. Então o apóstolo Paulo orienta a igreja da seguinte forma: vocês estão dizendo, todas as coisas me são lícitas, todas as coisas são lícitas, mas eu digo, nem tudo convém. Vocês dizem, todas as coisas são lícitas, mas eu digo, nem todas edificam. Então Paulo traz a igreja novamente para um fundamento, uma verdade, de que todos nós precisamos nos submeter aos princípios e valores de Deus. A igreja estava fazendo escolhas erradas, se entregando à imoralidade, aos pecados sociais e ainda tentando se justificar com base num entendimento errado da liberdade cristã. Esse tipo de prática estava tão enraizado na sociedade de Corinto que era algo cultural. Preparando essa mensagem, eu me lembrei de uma cidade em Mato Grosso chamada Santo Antônio do Lerverger. Eu passei por lá há alguns anos, porque lá tem a festa carnavalesca dessa cidade, uma cidade pequena, parece aquela cidade daqui, Divina Pastora, uma cidade bem pequena, mas que no período de carnaval, absolutamente todas as ruas ficam lotadas.
E nós, na época, chegamos de tocar nessa cidade. Mas é impressionante como culturalmente a imoralidade, não sei hoje, não acredito que tenha acabado, mas como a imoralidade está impregnada naquela cidade. Vendem, na época de carnaval, produtos como canecas com formatos de órgãos genitais, e é horrível, é horrível. Digo horrível hoje por causa da luz de Cristo, porque eu vivenciava tudo aquilo, eu vivia aquilo, mas Cristo, graças a Deus, me libertou. E assim era a cidade de Corinto. Eles tinham a deusa Afrodite, que era cultuada, e seus cultos eram cultos para prostituição com sacerdotisas. Então, algumas pessoas estavam convertidas, ainda consumindo da promiscuidade ali em Corinto. Então, Paulo traz as devidas orientações de que existem escolhas certas a serem feitas depois que entregamos a nossa vida a Cristo. Até porque esta carta, como nós sabemos, ela foi destinada para a comunidade cristã de Corinto. Algumas escolhas certas e erradas na Bíblia. Lembrei do texto de Josué, no capítulo 24, 14 e 15, que diz: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. A escolha que Josué fez de temer a Deus, trazendo a responsabilidade de toda a família para si. A parábola do filho pródigo, que Jesus contou, Lucas capítulo 15, versículos 12 a 14, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo e partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquele dia uma grande fome na terra, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Decisões erradas por parte do filho pródigo, se fosse uma história, mas é uma parábola, mas claro que traz as lições para nós. Um outro personagem sobre escolhas na Bíblia é Marta. Lucas 10, 40 e 42 diz: Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que Marta, minha irmã, me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Um outro, Pedro, em João capítulo 21, naquele contexto onde Jesus reaparece, e João 21, 17, ele diz: pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. E nós sabemos que Pedro obedeceu a esta ordenança de Jesus Cristo sobre apacentar as suas ovelhas. E por fim,
o próprio Jesus, Lucas 22, 42, Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Estes personagens, aqueles que acertaram na escolha, eles tinham fundamentos para tomarem as decisões corretas. Então eu quero trazer para a igreja estes fundamentos. Como fazer escolhas certas e não se arrepender. Então, o primeiro fundamento é: coloque Deus em primeiro lugar em sua vida. Quando o apóstolo Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm, existe um princípio aqui fundamental, que Paulo conhece. Então, a partir desse fundamento, ele orienta a igreja. Talvez, naquele contexto, era algo tolerável, ao ponto de alguns cristãos estarem vivendo daquela imoralidade, vamos dizer aqui, cultural, né, social, mas por causa da verdade, por causa da doutrina dos apóstolos, que chegou até Paulo, então ele reorganiza as suas crenças, seus princípios e valores, e então exorta a igreja a tomarem decisões corretas. E para isso, o primeiro fundamento é colocar Deus em primeiro lugar em sua vida. Isso significa submeter-se ao seu governo. Tiago, capítulo 4, versículos 13 a 15, diz o seguinte: ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhe acontecerá amanhã. O que é a vossa vida? Vocês são como neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos, faremos isto ou aquilo. Se Deus quiser. Infelizmente, às vezes nós damos ênfase nisso no sentido de tomara, né? Tomara que Deus queira, né? Mas se Deus quiser, nós mudaremos para aquela cidade, faremos bons negócios lá e seremos prósperos. A pergunta é: e se Deus não quiser? Devemos nos submeter com a mesma alegria. Colocar Deus em primeiro lugar na sua vida te dá segurança para a tomada de decisões, na hora das tomadas de decisões. Te dá também parâmetros na hora de você escolher. Mas nós precisamos, para isso, submetermos a Ele. Tê-lo em seu devido lugar no nosso coração. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. Então significa dizer: Deus de fato em primeiro lugar. Preciso tomar decisões? Você precisa tomar decisão? Considere Deus nas suas tomadas de decisões. Colocar Deus em primeiro lugar também significa honrá-lo em suas decisões. 1 João 1, versículos 5 e 6 diz: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Deus está em primeiro lugar na sua vida, então você deve honrá-lo. Não fingir, mas nós devemos honrá-lo, testemunhar de que lado nós estamos e fazê-lo
conhecido. Muitos, Salmo 40, muitos verão, temerão e confiarão no Senhor, por causa da nossa espera com paciência nele. Então precisamos submeter ao governo de Deus sobre a nossa vida e devemos também honrá-lo com as nossas decisões. Isto é, a minha decisão precisa confirmar de que Cristo está em primeiro lugar na minha vida. O correto é adorar a Deus, amar as pessoas e usar coisas. Quando invertemos isso, esses valores, nós passamos a esquecer de Deus, amar as coisas e usar as pessoas. Quando temos Deus em primeiro lugar, a ordem permanece. Adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. Deus nos criou para Ele. Enquanto nós não estivermos vivendo uma vida com propósito nele, nós ficaremos perdidos, sofreremos as consequências das decisões erradas, das escolhas erradas. Então coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, para que você possa fazer escolhas certas e não se arrepender. Segundo fundamento, observe a palavra de Deus. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. A palavra de Deus é o nosso manual de regra, manual de fé e prática. Se nós temos a palavra de Deus como a nossa bússola, então a nossa vida, ela vai ter êxito. Charles Spurgeon, ele disse certa vez, uma Bíblia, eu vou usar meu termo aqui que eu não estou lembrado das palavras que ele usou, mas uma Bíblia surrada é sinônimo de uma vida que não está surrada. Nós precisamos fazer uso da nossa Bíblia. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17 diz: toda palavra de Deus, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Ou seja, a palavra de Deus nos ajuda na tomada de decisões. Quando aqui diz que a palavra de Deus ela é inspirada e útil para o ensino, aqui está dizendo sobre o conteúdo doutrinário para uma vida de piedade. Nós aprendemos, a Bíblia nos instrui, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, como vivermos uma vida de piedade. Quando diz que a Escritura é inspirada para a repreensão, aqui significa reprovar a sua convicção atual e corrigi-la. Repreensão. Para correção significa reformar. Provavelmente você hoje tem uma forma, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Isto é a reforma que a palavra de Deus cumpre em nós. Às vezes, em dias de reformas, o ambiente fica barulhento, às vezes desagradável, mas necessário. Este mês nós comemoramos mais um ano da reforma. 505? Quantos anos? Da reforma 505, né? Este mês de outubro, mês da reforma protestante.
E a nossa vida precisa ser reformada constantemente pela palavra, né? Então, para a correção, a palavra de Deus é inspirada e útil para a correção, para nos corrigir, reformar. E também para a instrução na justiça. Ela não apenas corrige, mas ela educa. Algumas versões diz para a educação na justiça. Nós aprendemos coisas novas na palavra de Deus. Salmo 119:11, guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então a palavra de Deus, ela nos instrui na tomada de decisões. Nós jamais iremos nos arrepender de uma decisão tomada baseada na palavra de Deus, para a glória dele, e sendo nós fiel àquilo que ele nos ordenou. Certa vez eu preguei aqui sobre os 5 níveis do nosso relacionamento com a Bíblia. Eu quero recapitular aqui. São 5 tópicos de uma mensagem do pastor Lécio Dornas, que diz o seguinte: os 5 níveis do relacionamento com a Bíblia. Primeiro, a percepção. É o verbo ouvir a palavra de Deus, né? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Isto é a percepção. O segundo nível, constatação, que é a leitura da palavra de Deus. Eu leio a palavra de Deus, eu mesmo. Eu não somente ouço, mas eu também leio. O terceiro nível é o nível da investigação, que é o verbo estudar. Além de ouvir e ler, agora eu estudo a palavra de Deus. O quarto nível é a reflexão, o verbo meditar. Ouvi a palavra, li a palavra, investiguei a palavra, estudei, e agora eu medito naquilo que eu recebi da palavra. Eu vou meditar, né? Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Salmo capítulo 1. E o quinto nível do relacionamento é a ação, verbo praticar. Então nós lemos a palavra, ouvimos a palavra, estudamos a palavra, meditamos na palavra e então praticamos a palavra, né? Não adianta a gente só ouvir a palavra. Não, todo domingo eu estou lá na igreja, lá o pastor prega, o pastor lê a Bíblia, a gente lê junto. Será que é suficiente para nós usufruirmos dos benefícios da obediência? Porque a obediência à palavra é a ação, né? Então nós precisamos observar as mensagens que Cristo nos ordenou, as verdades da Bíblia, ao tomarmos decisões na vida. Isaías 48:17 diz: assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe ensina o que é melhor para você, que o dirige no caminho em que você deve ir. Graça de Deus, maravilhosa graça de Deus, que nos instrui também nas tomadas de decisões. E terceiro fundamento, recapitulando: primeiro, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Segundo, observe a palavra de Deus. E terceiro fundamento, decida recomeçar. Quando Paulo instrui a igreja que todas as coisas são lícitas, mas nem tudo convém, ele está trazendo aquele povo para a obediência. Vocês precisam recomeçar, porque o caminho que vocês estão trilhando aqui não é o caminho correto, né? Apocalipse vai dizer: olhe onde você caiu, se arrependa lá atrás e recomece.
Então decida recomeçar. Essa foi a orientação de Paulo para a igreja de Corinto. E talvez você tenha feito escolhas erradas. Talvez você tomou uma decisão ontem que não foi a melhor e hoje você colhe das decisões que você tomou. Mas você pode fazer novas escolhas a partir de hoje. E eu quero trazer aqui algumas recomendações sobre isso. Decidir começar e há algumas orientações. Primeiro, valorize o nascer de cada dia. Meus irmãos, olhe cada manhã, enxergue o dia como um presente de fato. Chama-se presente, né? O dia de hoje é um presente. Estamos aqui vivendo o presente, não o passado nem o futuro. É o presente. Então amanhã, quando você acordar, é mais uma oportunidade que você está tendo para você acertar nas escolhas. Isaías 33:2 diz: Senhor, tem misericórdia de nós, pois por ti esperamos. Sê tu a nossa força cada manhã, nossa salvação na hora do perigo. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E é uma chance que nós ganhamos do Senhor. Estou dizendo isso aqui porque se você tomou uma decisão errada, decida recomeçar. E a primeira recomendação é considerando o seu dia, o presente. Você tem a chance de acertar. Ah, mas já tem tanto tempo que isso acontece todo dia. Decida recomeçar. Eu evangelizei um rapaz que fumou por 20 anos. E ele decidiu parar de fumar. Uma semana depois nos encontramos. Ele falou assim: olha, tem uma semana que eu parei. Será que eu vou conseguir? Eu falei: as pessoas que já fazem 20 anos que não fumam, passaram também pela mesma semana, pelo mesmo período. Então nós temos que viver um dia de cada vez. Segunda recomendação: use a sabedoria. É como, meus irmãos, tivéssemos um pote cheio de sabedoria, entregue pelo Senhor no começo do nosso dia. As misericórdias se renovaram, amém. Então está aqui o balde de sabedoria para você usufruir. Então agora vamos consumir da sabedoria que Deus nos dá, para nós então acertarmos nas nossas escolhas. Provérbios 24, 3, 4, com sabedoria se constrói a casa, com discernimento se consolida, pelo conhecimento os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Não é somente oração. Não estou dizendo aqui que a oração é ineficaz, não é isso. Mas nós precisamos agir com sabedoria. Com sabedoria. Terceira recomendação: seja vigilante. 1 Coríntios 16, 13, estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Usar da sabedoria no começo do dia a misericórdia se renova, nesse novo dia eu uso de sabedoria, eu vou agir com vigilância, prudência, observando o que está acontecendo ao meu redor, mas para que eu possa ser fiel ao Senhor. E por fim, assuma as suas responsabilidades. Gálatas 6, 7. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, porque o que o homem semear, isso também colherá. Nós temos a nossa responsabilidade. Quem toma as decisões somos nós. Quem faz as escolhas somos nós. Somos nós.
Então nós temos que assumir essa responsabilidade. Por fim, meus irmãos, 1 Coríntios 10, 12 e 13, diz assim: assim aquele que julga estar em pé, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. Aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Prudência, sabedoria. Nós temos que agir com fidelidade ao Senhor. Se você tomou alguma decisão errada nos últimos dias, ou talvez até nos últimos anos, eu lembro de Davi. O rei Davi, ele decidiu ser obediente à palavra de Deus, à lei de Deus. Mas ele desobedeceu alguns dos mandamentos. Não cobiçarás, não adulterarás, não matarás. Ele desobedeceu, ele fez uma escolha errada. Aliás, uma sequência de escolhas erradas. Deus teve misericórdia de Davi, quebrantou Davi e ele se arrependeu, confessou os seus pecados, mas as consequências da escolha errada que ele fez ecoaram. Quem sabe haja hoje ainda ecos das decisões erradas que você tomou ontem. Mas recomece, em nome de Jesus. Eu já aconselhei pessoas que não acreditavam no perdão integral de Deus, que carregavam culpas há anos, por causa de uma decisão errada tomada no passado, mas que elas não tomavam posse do perdão integral do Senhor. É por isso que eu fechei esta mensagem com o texto: aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Nós precisamos ser prudentes, descansarmos e confiarmos no Senhor no momento das decisões. Então, que Deus nos dê desta sabedoria para considerarmos o nosso Senhor em nossos projetos, em nossas decisões, tendo Ele em primeiro lugar, como o Cristo nos orientou, né? Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas nós temos que deixar Deus em primeiro lugar, colocar, permitir, e termos o nosso Senhor como um parâmetro na hora de tomarmos decisões. Não, uma decisão errada, ninguém vai saber. Cuidado com os prejuízos do pecado. E também considerarmos a palavra de Deus. O que é que a Bíblia fala sobre este assunto? Quem teve que tomar uma decisão? Qual personagem bíblico teve que tomar uma decisão parecida com a minha? Agora, é claro que existem decisões comuns do dia a dia. E é por isso também que eu disse: assuma suas responsabilidades. Agora, lembre-se, de Deus não se zomba. Aquilo que você plantar, certamente colherá, mais cedo ou mais tarde. Amém? Vamos orar? Ó Deus, aqui foi ministrado, Pai, a Tua palavra, para a Tua igreja.
Em nome de Jesus, Senhor, agora é hora de colocar em prática. Talvez haja no nosso meio pessoas que tomaram decisões erradas ontem e que hoje colhem destas escolhas. Em nome de Jesus, Senhor, perdoa, Senhor, os nossos erros nas escolhas, nas tomadas de decisões, e ajuda-nos, ó Pai, a sermos fiéis a Ti, a dependermos do Senhor, a olharmos para Jesus no momento de tomadas de decisões. Se há no nosso meio irmãos que precisam tomar decisões importantes, mas que estão inseguros ou até mesmo em dúvida mesmo, ó Deus, que o Senhor possa dar paz no coração, para que decidam aquilo que vai fazer com que o Senhor seja glorificado e que eles também venham desfrutar das bênçãos da boa escolha, e que teu nome seja exaltado, glorificado. Em nome de Jesus, Senhor, receba a nossa gratidão, Pai, pela instrução que a tua palavra nos traz constantemente, e ajuda-nos a sermos fiéis a ela todos os dias da nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.